Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje com mais uma entrevista maravilhosa. Eu espero que vocês estejam curtindo aí de casa, compartilhando. Assistam, gente, porque é muito importante as nossas entrevistas. São pessoas inspiradoras e que você pode estar aí acompanhando e levando essa história para sua vida. E hoje não podia ser diferente, né? Hoje nós estamos com a Nani Garrido, uma escritora maravilhosa. Vocês vão conhecer a história dela. E eu tô mais apaixonada ainda porque ela é uma escritora de histórias infantil, né? E todo mundo sabe que eu sou apaixonada, assim, pela questão de trabalho, da educação e com a criança. Tudo bem, Nani? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, tô super feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço, você é maravilhosa. Ai, obrigada. A Nani é muito... Gente, é sério, assim, ela já chegou, assim, no alto astral, falei, meu Deus, né? É tão bom quando vem assim. Graças a Deus, todos os nossos convidados estão vindo nesse pique de alto astral mesmo, de trazer o trabalho e mostrar e inspirar. E apresenta pra gente quem que é a Nani, onde que a Nani hoje você é de São Paulo mesmo? Eu sou da Zona Leste de São Paulo, eu tenho 2 filhos que já são adultos, eu tive a minha vida muito feliz como dona de casa. Então, eu vou contar aqui pra Jaque qual era meu sonho. Quando eu tinha 12 anos de idade, qual era meu sonho? Meu sonho era casar e ter filhos. Eu sempre me preocupei com a alimentação dos meninos, não eram crianças de estar comendo bolachinha, lanche, não, tinha a refeição, o almoço direitinho, o jantar direitinho. Então, uma hora você tem que parar de brincar ou de dar atenção para as crianças para fazer tudo isso. Sim. Então eu fui uma dona de casa muito feliz, sim. As mulheres hoje, todas empoderadas, legal, gente, mas a gente precisa respeitar que muitas ainda gostam de ser dona de casa, ainda querem trabalhar dentro de casa, que é um baita trabalho, né? Um baita trabalho. Não tem férias, não tem ano novo, não tem Natal, não tem nada. Mas, assim, muita gente quer fazer isso. Até porque trabalha fora, engravida, tem um bebê, e aí o bebê fica doente, não quer deixar com alguém e acaba pedindo a conta do emprego porque ela própria quer. Foi uma escolha minha escolha ficar em casa, porque eu poderia ter a profissão que eu quisesse, porque meus pais tinham condições na época da minha infância e adolescência de pagar colégios e uma faculdade que eu quisesse, e se eu quisesse ter um consultório, meu pai tinha condições de abrir um consultório caso eu quisesse, mas eu não queria, eu queria casar e ter filhos, e foi o que eu fiz, casei e tive meus filhos. Eu sou também, você me perguntou quem é a Nani Garrido, eu sou da área da educação. Eu fiz pedagogia, pós-graduação em psicomotricidade, eu fiz estudos sociais, que é um curso muito antigo. Naquela época, estudos sociais era história e geografia, depois separou as disciplinas, mas era um curso só. Então eu fiz estudos sociais, pedagogia, psicomotricidade, mas eu não atuei, porque eu queria ser mãe. Psicologia eu gosto demais, estou sempre lendo alguma coisa, sempre li muito da área da psicologia, e tudo que eu aprendi com a minha formação eu apliquei nos meus filhos, então a educação deles deu muito certo por conta disso, porque eu apliquei nos meninos o conhecimento. Sim. E sempre buscando nos livros o que eu poderia melhorar na educação dos meninos, e fui aplicando, e foi dando muito certo. Fui vendo também outras pessoas contando as suas experiências, então essa questão de rotina escolar, tarefas escolares, brincar também, momentos para brincar, então tudo isso. Eu me preocupei com todos os detalhes da vida dos meus filhos, todos os detalhes, mas essa foi uma escolha minha. Nessa época, você já tinha alguma coisinha dentro de você? Nessa questão de escrever para as crianças? Você tinha esse hábito de contar histórias para os seus filhos? Você tinha já essa coisa guardada aí dentro? Que eu falei assim, acho que devia estar guardado. Ou você foi fazendo um teste, né? Um estágio de vida. E agora
Eu não teria bagagem para falar um pouco sobre educação se eu não tivesse passado por isso, né? Sim. Pela maternidade, com muita preocupação com essa educação. Agora sim, já estava dentro de mim a escritora, porque eu sempre fui uma leitora. Minha mãe já era uma leitora. Minha mãe está com 84 anos hoje. E eu me lembro, lá na minha infância, nós morávamos por aqui também. E eu lembro assim, a mesa de jantar tinha, eu acho que tinha umas 10 cadeiras ali. E aí o que minha mãe fazia? À noite reunia minha irmã, meu irmão, a moça que trabalhava lá. E a minha mãe contava pra gente os romances que ela tinha lido. Aí a moça que trabalhava lá em casa fazia um chá, uma pipoca, um bolinho. E a gente sentava na mesa e minha mãe ficava contando os Olha romances. Que linda! Linda, ela contava os romances. Então, a gente não lia, mas ela lia e contava pra nós os romances. E a gente ficava assim... Indo na história, sabe? junto com ela. Nossa, mãe, mas que legal. E o final desse livro e tal... Então, quando ela contava e falou, falta poucas páginas, a gente já ficava esperando para ver o final do livro. É assim, muito legal. Então, a minha mãe já era uma leitora. E olha que a danada, às vezes tinha 2, 3 livros diferentes. E não fazia confusão de uma história e da outra, não. Simultaneamente, ela lia vários livros. E só para vocês saberem, mas a mãe da Nani, será que estudou letras? Não, a minha mãe tem 4ª série primária e o meu pai semi-analfabeto. Meu pai tinha a 2ª série Nossa. E sabia assinar o nome. E meu pai teve uma empresa com funcionários e tudo, mesmo ele não tendo essa alfabetização completa. Mas ele foi ali trabalhando, sabe? Força de vontade, mesmo, força de vontade. E minha mãe tinha a 4ª série primária. E ela sempre valorizou demais o estudo. Sim. Ir para a escola, estudar, livros, tanto que eu estou dizendo, ela contava histórias dos livros que ela lia e às vezes 3 livros, 3 títulos e ela lendo, né? Vários livros. Mas aí você me perguntou se essa sementinha estava dentro de mim, eu acho que já veio daí, né? Da minha própria mãe, mas eu sempre fui uma leitora também. Eu sempre li bastante e... Na minha casa, quando os meninos nasceram, nós passeávamos em shopping. O que tem em shopping? Alguma coisa para comer, Sim. Loja de brinquedos e livrarias. E nós gostávamos de entrar nas livrarias com os nossos filhos. Isso é um bom incentivo, viu, gente? Quem quer que o filho leia, faça passeios em livrarias. Entra numa livraria como quem não quer nada. Não vai pegar na mão da criança e falar, vem aqui, que nós vamos na livraria. Você vai pegar esse livro agora. E vai ler. Não. Sabe, faz um passeio sutil, leva o seu filho numa livraria, deixa ele escolher alguma coisa e começa a criar esse hábito. E não fale para o seu filho, eu não gosto de ler. Mas se você não gosta de ler, por que seu filho tem que gostar? Ele vai falar isso para você. Então, a melhor coisa é um livro. Se você não gosta, fica quieto. E leva a criança para fazer passeios em livrarias, que isso é muito importante, vai estimulando a criança a leitura, né? E a gente fazia esses passeios com os meninos, fazia muito, e eles sempre foram de comprar muitos livros, meus filhos. Nunca ligaram para roupa, sapato, nada disso, mas livros eles sempre pediram. Mas a educação são coisas que vêm de casa. A gente também não pode delegar para a escola tudo, viu, gente? Sim. Não pode. Sim, isso é verdade. Está acontecendo isso atualmente, de delegar para a escola a responsabilidade que são dos pais. E não dá para a escola fazer o papel da família. Porque a família, cada uma tem uma crença, para cada uma as coisas são diferentes, valores, enfim. E a escola não pode entrar nessa parte. Essa é a parte sua, da família. É verdade. Então, a escola não vai poder fazer. Então, cabe a cada família o que eu quero para os meus filhos. Né? E você ir em busca do que você quer para os seus filhos. Quer que seu filho seja um bom estudante? Faça passeios em livrarias, incentive o estudo, não fale mal da escola, não fale mal dos professores. É tudo um conjunto. Sim. Porque, Jaque, vamos combinar, né? Sim. Tem muita gente que quebra o pau com os professores na escola e nem ouviu o que o professor tinha a dizer. A criança chega com um bilhetinho, que foi mal criada, que isso, que aquilo. Tá, beleza. Qual é o papel do pai e da mãe? Olha, veio reclamação,
Tá, então eu vou agendar com a coordenação da escola para saber o que aconteceu. Porque a criança, ela conta uma parte da história, Sim. aquilo que ela viu. A criança ainda está em desenvolvimento, ela não tem maturidade para diferenciar uma coisa da outra, e ela conta só aquele pedaço. Aí a mãe já vai furiosa. Ai, que eu já vou dar na cara daquela professora. Não, quer pegar outra criança, porque tem a mesma idade que daqui a pouco a criança já é amiga da criança de novo. Ah, isso mesmo. Então marca com a coordenação, vai saber o que aconteceu, porque às vezes a criança conta uma história que não foi bem aquela. verdade. Então às vezes foi a criança dela que começou o rolo, a treta. Foi a criança dela. E aí ela só contou aquela parte, já vira aquela discussão, aquela coisa desnecessária. E isso vai fazer muito mal para a criança, para a família, para o relacionamento escolar, né? Sim. É ouvir todos os lados, né? Isso. Todos os envolvidos, né? Minha filha teve uma vez que até nem fui eu, foi minha mãe que acabou indo lá. Mas na hora eu falei assim, Emily, eu quero saber o que aconteceu de lá também. Por quê? Nós, pais, temos que saber os filhos que nós temos. Aí você fala assim, eu sei o que é o filho que eu tenho. Não, a gente não sabe. Porque a gente conhece a criança dentro de casa. A índole e a educação que a gente dá. Mas se ela vai usar isso lá fora, aí ela tem uma personalidade dela. Então, quando chega lá fora, tem mães que falam assim, eu falo assim, nossa, a gente que trabalha com as crianças, seu filho ficou tão quietinho. Tipo assim, é sério? Então, até a mãe duvida que a criança ficou quieta. E tem criança que você, supostamente a mãe vem e vende uma criança calma, tranquila, a criança é de, né? Eu não sabia como ela ia se portar na escola, minha filha. Então eu ficava sempre, porque ao mesmo tempo que ela falava muito, ao mesmo tempo ela era tímida. Então eu não sabia qual lado ela ia pôr pra fora na escola. Ai, olha só. Né? Então eu ficava na retaguarda, falando assim, deixa ela. Porque você também não pode já. Você vai entrar na escola, se você fizer isso, daqui a pouco. Não, eu falava assim pra ela. Toda vez que eu deixo ela na porta da escola, primeira coisa, respeita a sua professora. Isso. Respeita. Eu falei assim, sabe como era? Esse dia ela me perguntou, mãe, a minha professora diz que tá um pouco cansada, porque antigamente os alunos respeitavam muito mais os professores. Aí eu falei assim pra ela, antigamente os professores eram até chamados de mestre. Aí eu falei, sabe por que o mestre, filha? Porque são eles que nos ensinam. São eles que têm aquela paciência de ensinar, de trazer conhecimento para a nossa vida. Falei, por isso que a gente tem que agradecer os professores. E não importa se é particular, se é pública, sabe? Eles estão ali. Porque eles podem fazer o trabalho deles, mais ou menos, cumprir minha parte. Mas eu sinto que os professores, eles têm essa vontade de ainda, sabe? De querer, sabe? Assim, de ensinar. Que nem quando você faz seu livro, você tem esperança do futuro. Exatamente. Senão você não estaria escrevendo esses livros. Exatamente. Quando eu faço o programa aqui, cada programa que eu faço, eu tenho esperança no futuro. No futuro da minha filha, das outras crianças, nos jovens, eu tenho esperança neles. E quando você traz essa riqueza do livro que você escreve, é porque você tem uma esperança, quer plantar uma semente ali. Exatamente. Deixar no mundo, compartilhar com as pessoas um pouco desse conhecimento, né? E eu escrevo com muito amor. Sim. É bom demais. Como é que foi, assim, em que momento você falou assim, pá, acordei e vou ser escritora? Como é que surgiu essa inspiração em você? Então, como surgiu a escritora? Eu fui uma mãe muito presente na vida dos meus filhos. Eu amava ser mãe de criança pequena, aquela rotina, né? Amava mais ser mãe do que ser dona de casa, mas era dona de casa também. Sim. Só que, de repente, os filhos crescem. E aí, eu me vi sem função. Porque, para mim, aquele dia a dia era a minha função. Olha, eu dirigia o dia todo. 6 horas da manhã já estavam de pé para ir para a escola. Meio-dia eu já estava com o almoço pronto, tudo cronometrado para eles. Eu buscava no colégio, já dava o almoço, depois eu já tirava um uniforme, eu colocava eles sentadinhos para ver um desenho, para descansar, tudo organizado, era extremamente organizada a vida dos meninos. E a minha dedicação era 100%. Aí saíam do desenho, ia fazer as tarefas escolares, terminava as tarefas escolares, a gente ia passear um pouco, depois tinha o inglês, o futebol, o teatro, o circo, tudo isso os meninos fizeram. Teclado,
Gente, eu parecia uma louca, levando e buscando. Atividade levando e buscando. 100%. 100%, sabe? Fizeram futebol, natação, um monte de coisa, além do inglês que eles começaram aos 9 anos e terminaram com 17. Fizeram o curso completo, não gostavam de faltar. Então, era muito intenso, das 6 da manhã até a hora de deitar, era aquela pauleira, sabe? Levando, buscando, fazendo comida, passando roupa e organizando tudo. E de repente eles cresceram e eu não tinha mais nada disso para fazer. Eu não tinha que buscar ninguém na escola, eu não tinha que ver lição de ninguém, né? Porque eles já estavam adolescentes e eles não estavam me ocupando mais. Mãe, vem limpar o bumbum. Não precisa, né? Mãe, me leva em tal lugar. Apesar que, assim, eles até uns 17 anos eu levava sim, porque eu fazia questão de levar. Sim. Eu gostava de levar. Então, eu não me tira esse prazer, porque eu gostava de levar. Eu só não levei na faculdade, que eles falaram, aí já é demais. Um dos meus filhos também gostava de voltar sozinho, caminhando, mas era tudo muito intenso, muita correria. Depois eles fizeram num colégio também das 7 às 4 da tarde, extremamente cansativa. Aí eu já ia buscar, às vezes eu já ia com um lanche dentro do carro para eles poderem já ir direto para aula de inglês. Então, assim, foi muita correria. Mas acaba, os filhos crescem, tem que crescer, não é mesmo? E aí foi onde eu tive a síndrome do ninho vazio. O que é a síndrome do ninho vazio? É essa sensação que você tem que a sua vida acabou, que você não tem mais nada para fazer no mundo. Essa foi a minha sensação. Eu amava o que eu fazia, mas eu amava tanto que quando acabou eu falei, e agora? Né? Eu deveria ter tido uma meia dúzia de filhos, para uns 10 para não acabar. Uma a cada 2, 3 anos, né? Que senão eu até hoje estaria fazendo isso. E eu me vi assim, desocupada, horário sobrando. E eu era uma pessoa que eu levantava cedo. Olha, às vezes quando dava umas 6h30, 7 horas, eu falava, ai gente, falta tanto para as 10 da noite, né? E eu quero dormir, tô cansada. E ainda tinha muita coisa, né? Eles para buscar em algum lugar e tal. Então foi muita correria. E de repente, tudo isso acaba. Foram para a faculdade, cuidar da vida deles. Aí onde eu fui procurar terapia. Eu sempre gostei da psicologia. Eu nunca precisei que ninguém me falasse assim, não seria bom você fazer uma terapia? Não, eu nunca precisei, porque eu sou apaixonada também pela psicologia. Acho uma ferramenta sensacional. Acho que todo mundo deveria fazer para se conhecer. Deveria entrar na escola, como sabe? Mas desde a escola, é verdade. Né? Desde a época de escola. Já está ali na grade, até fazer parte desse atendimento dentro da escola. Porque realmente a gente precisa muito nos conhecer, né? Tem gente que tem uma visão tão errada da psicologia, acha que o psicólogo vai... Eu vi uma pessoa falar uma vez, como que a pessoa falou? Não, na minha vida mando eu e não o psicólogo, porque o psicólogo ele não vai moldar a minha vida. Gente, não é isso. O psicólogo, ele te ajuda a você a descobrir dentro de você. A reforma é sua, não do psicólogo. Exato, você leva a questão e ele te ajuda a enxergar. Sim. E a resolver. Então o psicólogo não vai dar pitaco na sua vida, eu não preciso que ninguém mande na minha vida. Ele não é isso. O psicólogo ele estudou para ter a técnica, para poder te auxiliar, para você encontrar em você todo o seu potencial, a você viver melhor, mais leve, enfim, né? Um benefício sensacional. Mas muita gente ainda não entende. E até curar traumas, né? Curar traumas. Que a gente tem quando eu comecei a ir no psicólogo, eu era muito preconceituosa. Eu falava assim, eu não vou pagar pra ficar falando da minha vida. Aí quando eu comecei aí, eu falei assim, eu não vou pagar pra falar mal de mim mesma. E eu falava assim, 1 hora falando mal de mim, porque o psicólogo geral não quer ouvir. O psicólogo não quer ouvir do seu vizinho, do seu marido, da sua filha. Ele quer saber de você. E isso é muito importante que a gente tá falando aqui. Porque as crianças deviam ter isso. Porque quando ele me fez a pergunta, quem é a Jaqueline, eu não sabia responder. Olha só, tá vendo? Eu não sabia. E eu travei e na hora eu falei assim, eu não sei. Porque eu me perdi em algum lugar. E aí, começa aqui, começa ali, sabe? E é isso que você está falando. Todo mundo devia... É o autoconhecimento, né? E aí hoje eu não deixo mais de fazer terapia também. Porque... eu faço terapia quando eu sinto a necessidade. Então, algumas pessoas fazem por longos anos e elas precisam. Sim.
E algumas não. Então eu sou desse grupo que faço terapia quando eu acho uma necessidade, então eu vou por aquela temporada. Aí quando eu começo a perceber que eu já dei uma equilibrada, eu paro. Aí surge alguma outra coisa na minha vida, eu busco novamente. Então eu já busquei diversas vezes, diversos profissionais inclusive. Mas assim, depende do que eu tô passando no momento, se eu sentir a necessidade. E algumas pessoas não, elas ficam por muitos anos bem consecutivo, que para elas é um apoio constante, e cada ser humano é único, né? Então não tem regra nenhuma. Mas foi em terapia, isso que você falou agora, que te perguntou e você não sabia quem você era. Isso aconteceu comigo numa terapia também, onde ela fez um exercício muito interessante. Ela falou assim: traga objetos que te pertencem, tá? Na próxima sessão. Bom, que me pertence, que eu achei que me pertencia, é tudo que tá dentro da minha casa, né? Meu marido, meus filhos, né? Coisas, pertences seus. Falei, tá bom. Cheguei lá na terapia com um brinquedo do meu filho mais velho, com outro objeto do meu filho mais novo, com um objeto do meu marido, alguns objetos da casa. Aí ela foi, só que é de quem? Ah, é do meu filho mais velho, tá? E, né, falei sobre aquele objeto, comprei tal dia, por isso. Ah, isso aqui. Ah, é do mais novo é assim, né? Ah, isso aqui é do marido. Ah, isso aqui é da casa, porque eu gosto de loucinha, de xicrinha, disso, de aquilo, né? Ela falou, tá, aqui não tem nada seu. Eu pedi seu, né? Uma bijuteria minha, um livro que fosse meu e que eu gostasse muito, uma roupa, algo que fizesse sentido na minha vida e fosse meu. Eu não levei nada. Aí ela falou, então, você nem sabe quem você é, porque você é mãe, é esposa, é dona de casa. Cadê você? Quem é a Nani? Quem é a Nani? Né? Então eu fui trabalhar isso em terapia. Então muitas mulheres que ficam em casa, a esposa do fulano, a mãe do ciclano, mas e ela é quem? Ela é quem? O que ela faz por ela? Eu acho que esse programa aqui vai ajudar muita gente, esse episódio aqui vai ajudar muita gente, porque eu acho que tem muita mulher aí que vai assistir e vai se identificar. Fala, caramba, né? Dentro de casa uma mulher se desdobra. É aquele que come pão francês, o outro quer o pão de forma, o outro quer peixe, o outro quer bife. E a mãe, para contentar a família, então se mata para fazer o que esse gosta, o que aquele gosta. Eu vejo, Jaque, mulheres que, assim, corre o dia todo, sabe? Não tem um reconhecimento desses, às vezes até do marido não tem reconhecimento. Eu conheço algumas mulheres que não têm reconhecimento do marido. A mulher corre o dia todo. A família, você nota que não levanta para pegar um copo de água. Ai, amor, traz uma água. Ai, mãe, sabe? Eu conheço algumas mulheres desse jeito. Elas se matam para dar vivem, conta. Vivem em função do outro, né? E aí os anos foram passando, os meninos cresceram, como eu disse. E quando eu tive a síndrome do ninho vazio, foi aí que eu descobri a escritora. Eu fui para uma terapia. E num dos exercícios ela me pediu para eu ir para casa e escrever alguma coisa. E ela falou, olha, se você não quiser escrever o assunto, você pode criar um personagem, sei lá, sabe, Joãozinho, né? E você coloca ali uns sentimentos e tal. Então foi a primeira coisa que aconteceu na minha terapia. E foi aí que eu descobri a habilidade de escrever. Porque você me perguntou se tinha uma coisinha aqui dentro. Então, mãe leitora, eu sempre fui leitora. Mas eu criei os meninos contando historinhas. Eu lia muitos livrinhos para eles e eu inventava. É isso que é. A escritora estava dentro de mim porque eu já tinha essa habilidade de criar histórias muito fácil. Além de eu ler vários livros para eles, mas eu inventava. Sua imaginação era... Eu tinha uma casa. Você conhece Águas de São Pedro? Já ouviu falar Águas de São Pedro? São Pedro. É na cidade de São Pedro. Eu tinha uma casa lá. E aí eu queria vir embora para São Paulo, menina. E os meninos não queriam almoçar. E aí a gente tinha comprado um franguinho assado lá. E eu falei, mas eu vou ter que levar esse franguinho para São Paulo também, né? Por que já não come aqui, já lavo e vamos embora, né? Ainda vou ter que levar? E os meninos lá que não queriam comer. Aí eu desfiei lá o franguinho e tal. Aí eu comecei, né, pra eles assim, vou contar uma história. Lá na floresta, sabe, tinha um índio que... E na boquinha de um e de outro, né? Aí, então, ele foi caminhando, né, e fui dando
Olha, comer o frango inteiro e eu não precisei trazer o frango para São Paulo. E na história, entraram na história. Eu invento muito fácil a história. Então, essa escritora já estava dentro de mim, porque eu já invento história muito fácil. Sim. E nessa terapia é que ela me ajudou a colocar esse potencial artístico para fora, né? Algo que eu já tinha dentro de mim, que é criar histórias muito fáceis. Então, eu parti para a escrita. E eu comecei a escrever desde 2008. Na terapia foi tão interessante também que não foi só isso. Quando eu cuidava dos meninos, mulheres, amigas, presta atenção agora. Quando eu cuidava dos meninos, eu não tinha tempo para nada. Todo artesanato requer tempo. Você precisa de tempo para fazer um crochê, uma pintura, e realmente eu não tinha tempo. Mas eu me julgava uma pessoa que não sabe pregar um botão. Eu não sei pregar um botão. E depois dessa terapia, eu fui para o abençoado artesanato. Foi fantástico. O artesanato foi fantástico. Porque eu aprendi a pintar tecidos, pintar alumínio, eu pintei tela, eu fiz bordados, eu aprendi o ponto alto do crochê. Uma pessoa que achava que não conseguia nem pregar um botão, e consegui fazer cobertores inteiros, apesar de ponto alto mesmo, mas era só isso que eu sabia. Mas eu fiz inteiro, fiz vários até. E assim começou a desabrochar muitas habilidades, outras que eu não sabia que eu tinha. Então eu recomendo você que tá aí, tristinha, que seus filhos cresceram, o que eu faço agora da minha vida? Procura a terapia que você vai encontrar algo muito importante. Procure, tem lugares também gratuitos, né? Tem então os cursos gratuitos de artesanal, de dança. Dança também dança de maravilhoso, salão, dança. Né? Dança cigana, que é super bacana também. E tem lugares que não cobram nada. Sim. No Vale do Anhangabaú tem um espaço da prefeitura que tem aula de dança espanhola, yoga, acho que tem música, tem computação também, né? Para aprender a mexer no computador, enfim. Tem várias coisinhas ali no Vale do Anhangabaú. Sim. E é de graça. Então, a pessoa às vezes está aqui, tá do outro lado aí, tá pensando, vou fazer curso, mas não tenho dinheiro para pagar. Então, procura, que tem muito lugar que é de graça. O próprio céu Sim. tem muita coisa de graça. Esses centros de apoio também que tem nos bairros também, às vezes tem curso lá. Ser voluntário também ajuda também. Muito. Tenho muitas amigas que são voluntárias e isso ajuda muito também. Você parece que preenche muita coisa, né? Ser voluntário é muito bom também. A pessoa pode mesclar uma nova realidade, né? Seus filhos cresceram, você está sentindo falta. Vá procurar uma ajuda em terapia, mas você pode mesclar a sua vida com várias atividades. Você pode ser voluntário, mas você pode também pintar quadros, você pode aprender um artesanato para vender, ganhar um dinheirinho, você pode ser representante também de alguma coisa e vender. A gente vê muita mulher vendendo Avon, Natura, é legal, você vai ter contato com outras pessoas, bijuteria, vender bijuteria. Você vai ter contato com outras pessoas, né? De repente você vai me falar assim, mas eu não preciso. Mas não é por precisar, é para você se ocupar, é para você encontrar um lugar para você. Então você pode ir um dia na natação, outro dia você pode ir num curso, outro dia você pode vender uma bijuteria, para você ir se ocupando, né? E procure também, né, nessa terapia, de repente, descobrir uma habilidade mesmo. Que às vezes você não sabe que tem. De cozinhar, de abrir um negócio. Mas eu nunca fiz isso, aí de repente... Gente, isso aqui, eu nunca apresentei nada, né? Nem apresentava namorado pra amiga, também não apresentava ninguém pra ninguém. Não apresentava nada. E aí, quando eu descobri, falei, poxa vida, né? Dá um novo sentido na sua vida. Porque você fica preso a determinadas coisas que você acha que você tem que morrer fazendo aquilo. Né? E aí, quando você começa a fazer outras situações, você começa a abrir um horizonte na sua frente, assim, né? Eu posso ir para vários caminhos. Várias possibilidades. Tá guardado aqui dentro, né? E a gente coloca para fora, porque a vida também é feita de fases, né? A gente... Né? Tem as fases na vida da gente. Então, se você tem um bebezinho, você tá naquela fase, você se preocupa com tudo que tá acontecendo com o bebê, você quer aprender sobre aquilo. Depois você entra numa outra fase de vida, seus filhos maiores. Depois você entra na fase que seus filhos vão embora.
e você tem que continuar vivendo. Então você tem que encontrar motivos para isso, porque os filhos vão embora e a gente sente muito esse vazio dentro da casa e tem que ter algum outro motivo. Eu estou falando isso muito para as donas de casa, porque quem trabalha fora já tem uma ocupação além Sim. da casa e dos filhos, mas mesmo assim, além de ter um trabalho, a pessoa também sente, né, que os filhos foram embora, a casa mudou. Mas tudo são fases na vida da gente que a gente tem que aprender a conviver com as próximas fases. Depois nós vamos entrar na velhice, também vamos ter que aprender a viver com essa fase da velhice, onde o nosso corpo não responde mais a gente quer andar e às vezes não consegue, a gente quer pegar e não consegue. Já trava, aí já os riscos são outros, já não é mais que nem um jovem. E é isso que você está falando, a gente tem que aprender a lidar e respeitar. A gente tem que se respeitar, né? Eu acho que o segredo é a gente aprender, ter respeito pelo nosso corpo. Exatamente. Porque o nosso corpo é o nosso templo. E a gente machuca ele, fere ele com pensamentos, fere ele com angústia, com tristeza, por falta de exercício, isso é pra mim. Fere ele com vícios. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, é isso que você tá falando. Porque aí a gente já tem que aprender, porque a gente nasceu sozinho e a gente vai embora sozinho. Na hora que você for embora, ninguém vai com você, não. Fui pro céu, quer ir junto? Não, não vai. Então, assim, às vezes você tem um casamento que nem a minha avó teve com meu avô, um casamento de 50 anos pra mais. E a meu avô foi primeiro, a minha avó ficou, então ela teve que aprender, coitada, a viver sem ele. Porque tudo na vida dela agora se tornava ele. Exato. E aí ela começou a ficar doente também, aí ela começou a perder já a noção mais das coisas. Mas você vê, esse é o nosso caminho. Né? Então aproveitar, gente, aproveitar. Por isso que a gente tá falando aqui nesse programa, é muito importante. As fases, aproveita, né? Que nem você, a Nani, poxa, começou a escrever, tá aqui com os livros dela, então... Exato, e aí a partir da terapia eu comecei a não só fazer artesanato, mas também a escrever. Gente, tudo me inspira, tudo. Ou eu olho para uma canequinha de alguma cor, já me inspira a escrever alguma coisa, ou uma situação que eu vi, ou a situação que eu vivi. Eu vou mostrar para vocês meu livro, tá? O meu primeiro livro foi esse daqui, ó, A Tempestade, tá? E o que me inspirou a escrever o livro da Tempestade, que é lindo, gente, maravilhoso, meu livro da Tempestade. Ó, ilustrado por Matias Townsend, ele é lá de Santa Maria, o ilustrador. A escritora sou eu, Nani Garrido. Vou contar como foi que eu escrevi o livro da Tempestade. Eu estava na minha sala, no sofá, assistindo o Jornal Nacional, quando falou de uma enchente que teve no Vale do Itajaí. E aquilo me deu uma dor, sabe? Eu falei, caramba, né? Como deve ser difícil passar por uma situação dessas? Você tem a sua confecção, seu comércio. Ali teve muito caso das pessoas perderem seu comércio. Então, você tem seu comércio, você tem sua casa. Vem uma tempestade, leva a sua casa embora, leva o seu comércio embora e você vai ter que dormir no abrigo, precisando de roupas dos outros, precisando de ajuda. Sabe quando acontecem essas calamidades que na TV fala, ai gente, vamos ajudar com água, né? A região tal tá precisando e tal. E muito difícil passar por essa situação. Sim. Uma coisa são as moradias em lugar de risco. Né? Ali, os governantes precisam ver isso, tirar essas pessoas desses lugares, proibir realmente de construir casa ali, porque sabe que todo ano vai cair. Todo ano quem mora nos morros sabe que com muita chuva risco, né? É lugar de risco, né? Então é muito complicado isso. Mas o que aconteceu nesse vale, né, quando eu escrevi A Tempestade, foi situação de pessoas que nem moravam em área de risco e teve levado sua casa, seu comércio. Imagina quanto que as pessoas não trabalham para ter a sua casa, para ter seu comércio, e de repente vem uma chuva e leva tudo. E essas crianças que foram atingidas, perdem seus brinquedinhos, sua caminha. Como que essas pessoas se sentiram? Então foi aí que eu escrevi o livro da Tempestade, né? Até tem uma página aqui que eu faço uma homenagem aos bombeiros, que eu acho que os bombeiros a gente precisa falar deles, porque são eles que arriscam a própria vida para salvar a nossa.
Então tem uma página aqui, deixa eu abrir aqui, pessoal. Deixa eu Aliás, achar. se alguém conhecer um bombeiro pra contar uma história aqui. Ah, é muito bom, né? Uma história de inspiração. Não, porque o bombeiro é inspiração total, né? Salva vidas. Olha, aqui, salva vidas, né? Essa página, Ai, que lindo. eu fiz questão de colocar isso, que é o helicóptero, né, salvando. Então, e quem é que tá lá? Deixa eu dar uma olhadinha Tá nas cores, que eu achei maravilhoso. A cor, né, o visual é muito colorido também, é muito bonito. Muito bonito. Chamativo. E isso é muito legal para as crianças, né? Sim, é. Então eu fiz uma homenagem também à tempestade. Olha a carinha deles fugindo aí da chuva. Então, gente, tem muitas homenagens nesse livro, aos bombeiros. E no final do livro, ó, aqui tem a florzinha. O que significa essa florzinha no final? Que depois de uma tempestade, o sol sempre volta a brilhar. E a vida se renova. Isso cabe em muitas situações, uma situação de separação, de um acidente, a vida da gente sempre vai se renovar, a gente sempre vai ter uma oportunidade no dia seguinte. Se hoje fomos abalados por alguma coisa muito grave, uma doença, né, a gente tem que ter essa esperança que o dia de amanhã é outro dia e a gente vai recomeçar, né? Tem esperança. Sim. Então eu coloquei essa mensagem no livro. Lindo. E esse foi o primeiro livro, não foi a primeira história que eu escrevi, tá? Foi o primeiro livro que eu publiquei, mas não foi a primeira história que eu escrevi. A primeira história que eu escrevi foi sobre um cachorrinho de estimação e um menino de rua. Mas eu acabei não publicando essa história ainda, porque eu também dei uma mudada no meu próprio pensamento do que eu escrevi ali, né? Então, eu escrevi de uma forma muito dura. Foi a primeira história que eu escrevi de uma forma muito dura, colocando o menino de rua numa situação e o cachorrinho da madame numa outra situação. Mas depois eu fui aprendendo a respeitar e entender a importância também dos animais na vida das pessoas. Sim. Como forma de afeto, enfim. Então eu não publiquei essa história, mas foi a primeira história que eu escrevi. Uhum. E o livro primeiro publicado é A Tempestade e o segundo impresso é a Dona Lili e Dona Cricri. Olha, a Dona Lili é essa patinha aqui, dá uma olhada. A Emily precisa ver, ela ama pato. Então já vai ser da Emily. Ela ama pato. Ela vai gostar. Mas olha a cara da Cricri. É uma fofa, mas olha o nome, Cricri. Então o que acontece nesse livro? Às vezes eu vejo uma situação que eu acho que cabe em muitos lugares. Cabe dentro da família, ambiente de trabalho, dentro da sala de aula. O Cricri e Lili serve para trabalhar as crianças em grupo na sala de aula, porque é um reino onde tem um grupo, e aí sempre tem aquele cri-cri, que nada tá bom, que fofoca da vida dos outros, que quer atrapalhar a vida de alguém, né? Sabe que é aquele espírito de porco que tá sempre querendo derrubar alguém, né? Ao invés de viver a vida dele, tá sempre querendo derrubar alguém. A cri-cri é assim, ela é muito chatinha, ela é muito fofoqueira, ela vai... Só que tem a Dona Lili também. A Dona Lili, ela tem um comportamento ideal. Quando eu faço trabalho em escolas públicas, eu faço um trabalho voluntário. Eu dou os livros, as professoras leem às vezes para uma média de 400 crianças, todo mundo já tem conhecimento da história, e eu marco um dia e eu vou na escola para as crianças perguntar o que quiser, da escola, do livro, da minha vida, ou do que elas quiserem. E aí eu pergunto se elas gostaram do final do livro, se a Cricri realmente deveria ter ido embora ou ficar. E metade das crianças fala que ela deveria ir embora porque ela é muito chata. Metade das crianças fala que ela deveria pedir desculpa para Dona Lili e ficar. É muito curioso a resposta das crianças, cada uma... Dá um final diferente, metade, né? Metade, é muito curioso isso. E aí no final eu falo, olha gente, na verdade, porque elas falam assim, quando eu crescer eu quero ser igual a Dona Lili. Mas na verdade ninguém é Dona Lili. A gente é Dona Lili e Dona Cricri. Tem dia que a gente acorda tão cri-cri, apurrinhando a vida alheia. Isso acontece com todo ser humano. Todo mundo. Sabe? Às vezes a gente cisma com uma criatura e apurrinha a vida da criatura. E no outro dia você tá tão Lili, um comportamento tão ideal. Então todo mundo tem Lili, Cri-Cri na vida. Todos nós somos Lili e Cri-Cri. São dois comportamentos, né? Agora, quando eu tiver cri-cri, eu falo, meu lado cri-cri tá... Seu lado cri-cri hoje... E o meu lado Lili baixou em mim. Agora eu estou Lili. Então,
Tô aí, sabe, gente, eu tô desde 2008 escrevendo, que foi a partir da terapia. Sim. Escrevendo, mas eu não havia me lançado para, agora eu vou mesmo. Não, eu tava sempre devagar. Por quê? Porque meu filho mais novo ainda morava comigo. E enquanto ele não soltou da minha mão, eu também não soltei da dele. Aí ele foi morar em outro país. Realmente fiquei eu e meu marido mesmo. Eu falei, bom, agora já não tenho mais compromisso com os filhos. Porque enquanto ele estava dentro de casa, eu tinha aquela sensação, ai, mas aí se eu for mesmo entrar, e ele vai ficar, talvez precisa de um almoço ou de alguma coisa, né? Já estava um rapazinho, mas mesmo assim eu tinha essa preocupação de continuar meio que protegendo e cuidando. Aí eu não soltei da mão dele, mas eles, graças a Deus, que ele teve a atitude de ele soltar da minha. Aí ele falou, mãe, vou morar em outro país. Eu falei, eu chorei 4 meses, né? Do dia que ele me deu a notícia até ele ir, mas eu chorei tanto, eu chorava. Aí ele olhava pra minha cara e falava, mas mãe, eu não vou morrer, eu vou mudar de país. Eu só vou mudar de país. Eu não vou conseguir tomar café na sua casa tão rápido. Mas eu já fui lá visitar, já vai fazer 1 ano que ele foi e eu já fui visitar e tal. Mas assim, a hora que ele soltou da minha mão, eu falei, bom, agora eu preciso realmente entrar de cabeça. Então, contratei a social media, tô aí fazendo o meu Instagram, abri um canal no YouTube para compartilhar as minhas experiências de mãe, dona de casa, escritora, e eu sou da área da educação. Então eu aposto todas as minhas fichas na educação. Ela é a base de uma sociedade, ela é a base de tudo. Eu aposto na educação. Então é isso que eu falo no meu canal, que eu também tenho um canal no YouTube que se chama Escritora Nani Garrido. Vocês podem ir lá. Aproveita para se inscrever no da Jaque agora e depois você vai lá e se inscreve no meu também. Por favor, gente. Que a gente precisa de inscrição nos nossos... de engajamento para continuar trazendo esses trabalhos. Exatamente. E somando na vida de quem nos assiste, compartilhando com quem nos assiste, que é muito importante. Eu acredito muito também, Jaque, em deixar uma semente no mundo. Sabe? As pessoas têm suas profissões, ganham dinheiro, que bom, mas dinheiro não é tudo na vida de ninguém. Parece que, não, mas se eu tivesse dinheiro. Não é, gente. O fato de você deixar uma contribuição no mundo, isso vale mais do que qualquer dinheiro. Seu nome tá marcado ali, né? O canal da Jaque vai deixar aqui uma contribuição para as pessoas. E isso não envolve dinheiro, né? Os meus livros eu preciso vendê-los para fazer mais livros. Mas o que eu falo no meu canal também não envolve. Eu falo no canal como eu falo com alguém na esquina, batendo um papo e ninguém precisa cobrar nada para isso. O que a gente faz com o amor não tem preço, não tem que cobrar nada, né? Eu tô com os meus livros na Amazon, em e-book, vários outros títulos também, que é o que eu tô dizendo. É dinheiro para fazer livros. Vocês não têm noção dos orçamentos, né? O que é ser uma escritora independente no Brasil, nesse Brasil de meu Deus. Vocês não têm noção. Ilustração, diagramação, impressão. Não é brincadeira você produzir um livro infantil de forma independente como eu faço. Mas tudo bem. Tô aí um passo de cada vez, né? E esse ano realmente, desde agosto do ano passado, que eu realmente entrei para entrar mesmo de cabeça aí com a venda dos meus livros, com a divulgação do meu trabalho, que é um trabalho que eu faço com muito amor. E lá na Amazon, que tem os e-books, que todos estarão impressos, tá? Todos vai estar no papel, porque a criança gosta de pegar e ver. Eu acho que é legal assim, ó. Criança quer pegar. Eu gosto de livro físico. Eu tenho toda criança gosta de pegar. E meus livros são riscados, o meu são tudo riscado, porque eu gosto de ficar riscando eles. Mas olha, é muito lindo. É sério, eu amei. Amei mesmo. É lindo, sim, briguem, Emily. Olha, esse aqui foi outro ilustrador, tá? Esse aqui foi o Kevin Veloso. Um menino talentosíssimo. Também é de lá ou ele é daqui? Ele é daqui de São Paulo, da Zona Leste, até de comunidade. E, nossa, fez um trabalho sensacional. Ele estudou pelo ProUni. Ele entrou pelo ProUni na universidade. Tem que contar a história dele aqui, hein? Agora ele tá na Alemanha.
se ele voltar. Ah, mas também ele pode fazer um vídeo e mandar, a gente né? faz um vídeo dele contando e a gente faz... Nossa, olha que lindo. A trajetória dele gente, amei como sapato. ilustrador. Ficou ótimo. Ele fez um primeiro trabalho que ficou muito bom. Aí quando ele entrou na faculdade para fazer animação cinematográfica, ele disse que ele se inspirou na Dona Florinda, né? Do Chaves. É a Dona Florinda que tem a usava Dona o Florinda, Bob. o Bob. Ele se inspirou na Dona Florinda do Chaves para colocar o Bob na cabeça dela. E aí depois que ele entrou na faculdade, ele refez todos os desenhos. Quando eu vi, eu falei, ficou sensacional. Eu tenho mais um trabalho do Kevin, que é o Castelo do Amor, tá lá na Amazon. Ai, tão linda essa história, Jaque, do Castelo do Amor. E por que eu escrevi essa história? Porque eu tive um vizinho que ele teve câncer na língua, uma criança. E os pais lutaram bastante com isso, né? O tratamento, mas infelizmente ele faleceu. E eu fiquei assim com aquela sensação, aquela impotência, né? Uma doença que você não pode fazer nada. Sim. E eu acabei escrevendo em homenagem a esse menino o Castelo do Amor. É uma princesa, ela cura tudo com amor. E como nós gostaríamos que isso fosse verdade, né? Que a gente conseguisse curar tudo com amor, mas nem tudo a gente consegue. E eu acabei escrevendo essa lenda para homenagear essa criança. Então, todo o meu trabalho tem muito amor, gente. Tem muito amor. A gente vê e a gente sente, viu? A gente sente. A gente sente mesmo. Eu tô aqui vendo o livro, eu falo isso porque, assim, eu pego bastante livro a gente ter uma biblioteca comunitária. Ah, eu vou doar lá na livros escolinha. lá. E aí a gente pega os livros infantis, muito livro infantil. E as crianças falam, posso levar pra casa? Pode levar pra casa. Então eles levam pra casa, né? Então, esses livros são legais porque a gente pode aplicar também pra eles. E depois você fazer esse trabalho lá com eles eu vou sim. do que eles acham, do que eles mudariam, né? Porque a gente precisa despertar essa imaginação neles. Despertar a esperança neles, né? Que você falou, todos nós temos, a criança também já tem uma Dona Lili e uma Dona Cricri dentro dela. Uhum. Porque a criança hoje em dia ela já acorda de mau humor, já, né, às vezes está, mas por N motivos a gente nem sabe às vezes está acontecendo com ela, os sentimentos dela todo bagunçado. Por favor, escreva um livro sobre sentimento infantil também, porque o sentimento da criança, a pessoa fala assim, as crianças hoje em dia não lidam com não, né? As crianças não sabem lidar muito com não. Mas a gente não tem hoje noção muito de como está o sentimento da criança. Porque se a gente tá todo mundo precisando de terapia, imagina a criança. Como é que você transporta isso para uma criança? E eu acho que o livro, ele é rico nisso. Porque o livro, ele te leva para todos os lugares do mundo sem você sair de casa. É o que eu falo, né? A leitura, ler um livro é viajar sem sair do sofá, né? Você pode ir para todos os lugares sem sair do sofá. E o livro traz os ensinamentos. Então eu vou na escolinha assim, já que para trabalhar com as crianças o comportamento da Lili Cricri, conversar com as crianças também, porque eu acho que é uma realidade muito próxima delas também, os das enchentes, né, de perder tudo, mas ela pode se renovar também, né? Então, o livro da Tempestade dá para trabalhar até matemática, porque ali no livro a mãe mostra um sabonete que ela recebeu no abrigo. E ninguém dá valor a um sabonete. Então a gente precisa falar para as nossas crianças, olha, o sabonete não nasceu no banheiro, nem o shampoo, nem o papel higiênico, tudo isso tem um custo. Sim. E ninguém fala isso para as crianças. Evitar o desperdício, né? Não, assim, e o próprio, que valor tem um sabonete? Que valor tem isso? Tem, se você fizer a continha, você pega a sua família, tenta fazer mais ou menos uma conta de quantos sabonetes vocês usam no mês e o sabonete que você está acostumado a comprar custa quanto. Faz uma continha de matemática com seu filho e fala, olha, só de sabonete a gente gasta isso aqui. Só de papel higiênico a gente gasta isso aqui. Só de shampoo a gente gasta isso aqui. Ainda tem a conta de água, de luz, a comida e tal. Isso é para ir preparando a criança e mostrando para a criança que as coisas não caem do céu. Sim. E elas precisam valorizar essas pequenas coisas porque os pais trabalham. E o nível de exigência está muito alto das crianças. Por culpa
dos próprios pais. Né? Sim. Às vezes a criança pede um brinquedo muito caro, o pai já vai lá e já compra. Ele nem questiona. E a criança, como é criança, a criança não sabe o valor das coisas. Ela não sabe, ela só quer brincar. Então ela pode brincar com uma coisa muito simples e tá tudo certo. E ela pode pegar um brinquedo muito caro e ela vai brincar e como ela não sabe manusear, ela quebra. Aí leva bronca, nossa, mas isso foi muito caro, você já quebrou. Mas ela não sabe quanto custou aquele brinquedo tão caro que ela já quebrou. Sim. Ela não sabe. Então acho que cabe a cada família fazer essa reflexão. Foi isso que eu falei no meu canal, no vídeo da Barbie, né? Se a Barbie era uma má influência. Não, não é uma má influência. Mas a gente tem que tomar cuidado com as vibes, com as ondas. Que a gente entra, compra alguma coisa que não precisava, mas depois a conta chega, vai ter que pagar. Sim. Então é muito legal você falar para as crianças também, dividir com elas esses custos de dentro de casa, para que elas possam entender, né? E o livro da Tempestade traz também, nessa página, o professor, os pais podem trabalhar isso com as crianças, né? Quanto custa um sabonete? Que valor que você dá para pequenas coisas dentro de casa? Exatamente. Né? Dizer para elas, não nasceu lá. Alguém comprou e pôs para você. E quando eu vou nas escolas públicas, que eu faço trabalho voluntário, eu conto isso para as crianças e eu falo, então, alguém já foi no banheiro e não tinha papel higiênico e você fez o número 2? Aqui na escola mesmo, se acabou o papel, você não vai ficar gritando pro seu amiguinho, traz uma folha de prova aí, pelo amor de Deus, acabou o papel aqui, né? Sim. Mas ninguém dá conta de que isso é algo muito importante. Sim. A gente só percebe quando não tem. Uhum. Então, colocar isso para as crianças também é muito importante. Quanto custa, sabe, para você ter isso, né? Sim. E ver se diminui um pouco o nível de exigência das crianças, que está muito alto, mas também porque os pais não explicam. Porque se explicar vai entender, porque criança entende, viu? Lógico, eles são muito espertos. É o que a gente acha que não tá entendendo, ele tá entendendo sim, tá falando sim. E quem quiser comprar hoje os seus livros, por onde que ele pode? Como que as pessoas podem comprar? As pessoas podem me encontrar no direct do Instagram, mas as pessoas também podem me procurar no meu WhatsApp, que depois eu vou deixar para colocar aqui no vídeo, né, o meu próprio WhatsApp. E vocês podem entrar na Amazon e adquirir os e-books. Por enquanto, eu tenho praticamente o Dona Cricri, que está impresso, né? A Tempestade eu já doei, 1.500 exemplares eu já doei. Tem pouquíssimos lá em casa. Uhum. E o Dona Cricri tem mais, apesar de eu ter doado muito também. E os e-books estão na Amazon, mas todos estarão impressos. Todos. Certo. E qual que é o seu Instagram? Escritora, aquele tracinho chamado _ Nani Garrido. Certo. O YouTube tá igual também? YouTube Escritora Nani Garrido. Certo. Tá. Então, gente, segue, compartilha, compre o livro pro seu filho, que a leitura, assim, edifica o ser humano. Ela deixa a pessoa com muito mais conhecimento. O livro, ele abre portas da imaginação, ele abre portas do conhecimento. Todo mundo tem que ler, não sei quantos livros aí por ano que o pessoal fala, né? Eu sou uma pessoa que eu amo livro também. Eu tenho muito amor no livro, no papel, de pegar e abrir e ver e sentir, né? E as crianças gostam disso também. Então, e a gente tem que estimular mesmo, né? Porque hoje elas estão mais sem paciência. Tudo é muito rápido. O vídeo de 15 segundos. Então a gente tem que estimular mesmo eles entrar nessa história. Vai contando, vai idealizando, vai estimulando a imaginação. A criança tem tanta coisa que a gente fala, a gente acha que ela não tem, mas ela tem tanta coisa assim que pra soltar, pra trazer, né? E elas são o futuro do mundo, gente. Não é do nosso país, não, do mundo. Então, assim, às vezes você tá criando um gênio em casa, às vezes você tá criando um médico, né? Você tá criando um futuro presidente. Então, responsabilidade, hein? Vocês estão com o futuro presidente dentro de casa. Mas eu tava comentando com uma pessoa sobre isso, né? Nós precisamos ensinar nossos filhos a serem honestos, porque o futuro do mundo são eles. E o que os pais mostram é o que eles provavelmente vão fazer. Uhum. Então a gente reclama tanto da corrupção, mas o quanto a gente ensina nossos filhos a serem honestos? Porque a hora que tiver bastante honestidade, tudo vai funcionar bem. Agora, os pais muitas vezes não são honestos. E aí reclama do governo. E aí a criança não é o ensina. exemplo, né? É o exemplo. Tá certo exemplo. Que tem pais por aí
que o filho, você fala, nossa, como que pode aquele menino tão educado? E o pai e a mãe... O pai e a mãe é da pá virada, né? E o contrário também. Acontece. Mas a educação é a base. Então a gente precisa ensinar para que as crianças possam ser o ser humano que a gente... ter o mundo que a gente almeja, tão justo, igualitário e tal, né? Sim. Então tudo começa na educação. E você falou uma coisa do importante antes, da gente saber o que a criança realmente precisa. Uma vez eu comprei uma casa da Barbie pra minha filha. E aí eu pensei comigo assim, eu ficava assim, você quer essa casinha? Aí ela falava assim, eu quero. Claro que ela quer. Né? Ela é uma criança, ela vai falar que quer. E aí, mas eu acho que eu queria mais a casa do que ela. Por quê? Porque acho que quando eu era criança, eu queria uma casa da Barbie. E eu nunca tive a casa da Barbie. Aquela casa, gente, com piscina, que cai. Então, comprei pra ela. Falei, nossa, que casa cara. Eu vou comprar essa casa, você vai brincar. Só que assim, dentro de mim, era como se eu estivesse comprando pra mim. Né? Comprei o raio da casa, que tinha 3 andares. Pergunta quantas vezes ela brincou. Porque era a mãe que queria. Ela não brincou com a casa. E aí um dia eu virei pra ela e falei assim, poxa vida, comprei essa casinha, tá aqui jogada, cheia de coisa em cima. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas era você que queria. Olha, ela já sabia. Então assim, a mesma coisa foi uma vez de tênis. Eu comprei tipo um tênis pra ela, super bonito, ela nunca usou aquele tênis. Ela olhou pra mim e falei, Emily, põe aquele tênis. Ela falou assim, mas eu não gostei daquele tênis, você não me perguntou se eu tava gostando. Olha só. Então, a gente tem que tomar cuidado também e aí eu descobri que uma simples caixa de sapato, tô falando do sapato não, tô falando da caixa de sapato, ela começou a recortar e fazer casinha, fez uma TV esses dias com botãozinho, tudo com papelão. Olha. E ela tava amando aquilo. Que criatividade, né? Amando aquilo. Tá vendo? Ela não quer, sabe, coisas assim que a gente idealiza. Nossa, ela quer. Não, ela não quer. Ela não quer. Entendeu? Ela não quer. Tanto que ela fala pra mim assim, mãe, se não precisar comprar, não compra. Não tem necessidade. Olha, que graça. Então ela é muito consciente. Ela é mais consciente que eu. Ela é muito consciente. E eu ensinei? Não. Não fui eu que ensinei essa parte pra ela. Veio com ela. Veio, é dela. Olha. Ela é muito consciente, assim, sabe? Você vai comprar esse livro, tipo assim, é um livro. Pra quê? Você vai ler? Vou, Emily. Tem certeza, mãe? Senão, não leva. Olha. Sabe, assim? Então, tipo, ela já tem essa consciência do excesso. Olha. Né? Muito bom. Muito bom. E veio com ela, viu? Não fui que eu que falei, Emily, isso aqui eu vou comprar. Que eu vou lá, esse dia eu falei assim, se a mamãe comprar mais uma roupa, você não deixa. Aí ela veio passando na loja, mãe. Então Você assim, falou. mãe. Então assim, muitas vezes a gente que tem que controlar os nossos impulsos diante da criança. Verdade. Porque às vezes a gente monta um quarto pra criança espetacular, a criança não quer aquilo. Às vezes você quer dar de tudo, de material pra criança, você não quer aquilo. Ela só quer um dia com você rabiscando um papel. E é isso que ela pediu pra mim um dia. E aí eu me choquei, porque eu achava que eu estava fazendo meu papel de mãe muito bem feito. E um dia ela olhou pra mim e falou assim, eu só quero desenhar com você. Você compra uma caixinha de lápis de cor pra você e uma pra mim? Oh. Então a gente tem o horário do desenho. Ela mesma monta o papel dela, o meu papel. E pra ela não... Olha, gente, isso é até engraçado falar aqui. Eu não sei se ela sente dessa forma, mas eu sinto que é dessa forma. Tipo assim, eu não vou tomar tanto tempo da minha mãe, porque ela é ocupada, então ela já desenha. Você só vai pintar. E eu só vou pintar. Então você vê, nessa hora você vê que você tem que parar e falar, não, peraí. É importante o meu trabalho? Muito, mas a minha filha... Esses dias eu tava até subindo, ela falou assim, mãe, vamos desenhar. Ela falou assim, mãe, eu já desenhei. É só você pintar. Eu falei assim, eu vou lá lavar roupa, Emily. Vou lavar e vou cuidar das coisas lá em cima. Bem, olhei pra ela assim, falei assim, quer saber? A roupa vai ficar lá. Eu vou cuidar da minha filha agora. Aí eu peguei, desci, cuidei dela e fiquei brincando com ela. Durou assim 30 minutos, mas ganhou o dia dela. E a gente teve aquela interação. Sabe, ela só quer estar ali. Ela só quer estar ali. Criança quer a atenção dos pais, não é um brinquedo caro que vai comprar a criança, né? Não. Agora, isso que você falou, eu acho que vale a pena falar também. Você queria muito a casinha da Barbie. Eu acho que... E doei! Doei!
Ah, doou a casinha, mas também você fez seu gosto, né? Você Já comprou, brinquei. né? Já brincou, pronto. Já brincou. Já brinquei. Mas por quê? Você já contou também que a sua infância não foi uma infância muito rica, né? Não. Quer dizer, então é uma coisa que ela também trouxe com ela. E eu acho Sim. que hoje você pode comprar um brinquedo que você não teve e queria. Qual o problema? Se hoje você pode comprar esse brinquedo pra você, por que não comprar, né? É. Tá certo que você pensou na sua filha. Mas assim, é tão legal. Meus brinquedos hoje. O brinquedo dela é o banheiro. Mas, sabe, uma coisa tão legal que você fez pra você ter Foi. comprado a casinha da Barbie, porque foi o que você trouxe da sua infância, esse desejo, né? Quantas crianças também não estão por aí com esse desejo de ter alguma coisa? Eu acho que o vídeo já tá longo demais, né? A gente já tem que terminar, mas enfim, só vou contar um detalhe também falando do brinquedo. Aquele núcleo que eu te falei que eu participo, eu estava saindo outro dia e um menino, que estava inclusive comigo, tem 14 anos, estava com fone, um celularzinho no bolso, né? E ele, um moletom, e ele saiu pra... A gente estava indo embora. E lá na porta desse núcleo fica um senhorzinho que fica pedindo moedas e ele levou os netos. Quando esse menino passou com o fone e o celularzinho, que nem era assim nada tão caro, mas sabe quando você vê a criança assim... Quase que o olhinho dele pulou fora. E aí, parece que eu li o pensamento do menino. Meu sonho é ter um daquele. O menino tava com tanta vontade de ter um também. Aí eu falei, caramba, né? Duro também, né? São pessoas que vão ali buscar cesta básica também. Uma realidade muito dura. E aí, quando foi na outra semana, eu chamei o menino e falei, olha, tem uma sacolinha pra você, mas eu queria que você abrisse na minha frente que eu quero ver sua cara. Aí, quando ele abriu, que ele viu que era... Eu falei, era isso que você queria, né? Ele falou, era. Então eu comprei um fone pra ele. Mas o menino ficou tão feliz, tão feliz. Sabe quando você nota que a criança quer? E é uma criança que não ia ter condições de ter, né? Sim. Jamais a família. Sim. Eles vão lá pra pedir moeda nos carros. O pessoal que estaciona o carro, pedir uma moedinha e tal. Vai lá pra pedir uma cesta básica. Não ia ter condições, né? Sim. E eu acabei comprando. Aí na semana seguinte, né, que... Tem hora que eu não tenho limite. Na semana seguinte veio mais 2 irmãozinhos e ele com o fone. Aí na outra semana eu já comprei mais 2 fones também para os outros também. Mas não dá para fazer tudo, não dá. Mas dá para fazer Mas uma dá para parte, fazer nossa um parte. pouquinho, né? Um pouquinho dá para fazer. Então isso que você trouxe para sua fase adulta, que hoje você é uma mulher empreendedora, tem sua empresa e você pôde comprar uma casinha da Barbie, você fez muito bem. Sim. Porque você deu para sua criancinha lá atrás, aquela criança que não pôde ter. Sim. Né? Então, e se você doou a sua casinha, você doou para uma criança que também queria a casinha. Sim, aí já Você passou a também minha doou. fase, já brinquei, a Barbie já escorregou na piscina e tá tudo certo. Pronto, agora você já pode Então- fazer a felicidade de outra criança. E isso é legal porque assim, você que tá assistindo a gente também tem um negócio na sua casa. Gente, não é sucata não, hein? É uma coisa que você fala assim, olha, eu não uso mais. Doa. Sabe? A gente precisa ter essa coisa de doar mesmo pro outro, com amor. Doar é tão gostoso, gente. Você sente um sentimento assim tão... É inexplicável, sabe? Mas assim, quando você pega uma coisa que você... Por exemplo, o meu banheiro, que eu amo, aquele mini banheiro aqui. Eu acho lindo, eu acho fofo. Mas aí vem a galera aqui já... Ai, amei. Aí eu acabo doando o banheiro. Doei as almofadas do programa, a almofada nunca mais comprei. Então, assim, é quando você sente que... Sabe, a pessoa gosta tanto do que você falou, o olho brilha, é diferente, né? É uma coisa diferente que você sente. E quantas crianças, né, não gostaria de ter um fone, né? Não gostaria de ter um tênis legal, não gostaria de ter uma bola, não gostaria de ter uma Barbie, sabe? A Barbie tá caro. Mas Então, pode assim, comprar aquela lá que vende no camelô. Ah, não, aquelas não tem cabelo no meio, gente. Mas é melhor uma Barbie daquela do que nenhuma. Aquelas Barbie com cabelo, quando você abre assim, você tá careca, Bom, eu não tadinha da sei, Barbie. porque eu não compro boneca, né? Então eu não Tem sei. uma Barbie que você compra, que você tira o cabelo, abre assim, ó, e vem aquela careca em cima, assim. Eu não sei, porque Eu sei, porque um dia a minha filha ganhou, ela falou assim, mãe, ela tá careca, o que aconteceu com ela? Tipo, desespero com a Barbie. Eu falei, não, calma, a gente vai dar um jeito, mas vai, né? se a pessoa não puder gente, dar uma Barbie, mas a pode dar uma criança- genérica, vai quebrar um galho. Mas a criança, assim, eu tô falando eu tô brincando, claro, mas a criança, quando você dá, gente, qualquer coisa, Barbie, seja uma boneca, aqueles bonecão, enfim, um saco de pipoca, eu tô falando sério.
E a criança, assim, ela parece que realmente ela se realiza. Porque, às vezes, o que pra você é excesso, pro outro é tudo. É tudo. É tudo. Então, essa parte de solidariedade também é muito importante, mas a gente pode fazer um outro vídeo da solidariedade, né? Porque Sim, a sim. gente já vai embolando tudo, né? Sim, eu vou convidar a Nani, ela já está convidada pra vir no Sintonia com Jesus também. Porque ela tem esse lado espiritual maravilhoso e a gente precisa também falar muito de Jesus, né? Que eu acho que é complemento de tudo na nossa vida. Nani, você quer falar mais alguma coisa que você acha que você tem que falar aqui pro pessoal saber? Ou você acha que cabe, vamos pro outro programa, vamos fazer um outro dia, a gente continua? Poderemos fazer um outro, falando sobre outros assuntos também. Legal, né? legal. E aí a gente sempre faz uma homenagem pra cada convidado, e pra você não seria diferente, né? Oba! A Nani, eu nunca tinha visto a Nani, não conhecia a Nani antes, né? Mas acho que a gente sente muita energia. Eu sempre vou lá no Instagram, dar uma olhadinha, falo, deixa eu ver que a pessoa, como a pessoa é, né? Assim, mas eu tento buscar nas palavras que a pessoa fala, como ela é. Porque se você for no Instagram de alguém e buscar nas palavras, você começa a identificar um pouco da pessoa. Né? Não na foto, porque foto engana, viu? A foto às vezes a pessoa tá feliz e por dentro ela não tá feliz, né? Fotinho de filtro. É isso que eu falo, pega nas palavras. Eu também uso filtro. Outro dia falaram assim pra mim, nossa, é você pessoalmente? Falei, nossa, nem parece aquela menina. Falei, mas é só eu, usei filtro. Então eu uso direto também, porque eu acho que tá aí pra isso. Botaram filtro pra quê então? Pra ninguém usar? Quero usar. Imagina, deixa eu voltar pros meus 20 anos. Né? Nem ligo. Vamos lá, gente. Ainda bem que existe a Nani. Comecei assim já, porque, né, eu falei, nossa, ela é maravilhosa. Um ponto, uma baita inspiração. Um ponto de luz entre nós. Cuidando do futuro do planeta através das nossas crianças. Já ouvi dizer que quem cuida de criança tem pontinhos a mais no céu. Mas eu tenho certeza que o seu ponto é gigante. Afinal, o mundo precisa de educação. O mundo precisa também de transformação. E ainda bem que nessa jornada nossa a gente tem a Nani. Nani, que você continue sendo luz na vida de muitos, que você continue com esse olhar de abraçar o próximo, que seja através do seu amor e do seu exemplo a transformação para muitos. Você despertou o seu dom e está fazendo valer a pena em cada coração que você toca. Como você disse, ler para uma criança é uma forma de amar. Estou lendo para você para dizer que hoje você é a principal da nossa história e da nossa inspiração. E que já te amamos muito e tudo em você. Obrigado por ser um verdadeiro anjo entre nós e despertar o amor, a caridade, a alegria e a imaginação. Oh, que coisa mais linda! Essa é a Nani. E a gente super te agradece. Ai, lindo, eu fico muito feliz quando eu vejo inspirações. Sabe, assim, esse programa eu falo de tudo que eu fiz na minha vida, assim, me inspirar, assim, em pessoas que nem você. Porque eu acho que é tão precioso quem cuida da criança, quem olha pra criança, porque é o nosso futuro. E você tem esse olhar, ela fala, o olho dela brilha. E que você continue sendo essa luz, assim, em vários lugares. E pode contar comigo na escolinha, que eu vou sim. Vou lá contar a história da princesa, que eu tenho uma roupinha lá de... Na verdade é uma fantasia, não, figurino de cigana, mas comprei em loja de cigana, mas ela é rosinha, então dá pra fazer a princesa com ela. Eu já fiz algumas contações. Eu sou contadora de histórias também, tá, gente? Quem quiser me contratar na escolinha, eu também conto histórias. Fica aí, gente. Fica a dica. Fica a dica. E olha, maravilhoso esse livro. Eu te agradeço pela oportunidade, que você volte aqui mais vezes, porque o seu trabalho é fantástico. A gente vai se encontrar assim lá na escolinha também. Vou divulgar bastante o seu trabalho por lá. E que a gente possa ter muitas e muitas nanis por aí espalhadas pelo mundo. Que a gente tenha esses pontos de luz espalhados pelo mundo, porque o mundo tá precisando disso. Tá bom? Exatamente, gente. A gente precisa arregaçar as mangas e, trabalhar nessa transformação social. E no mundo que a gente almeja, não vai vir lá de cima. Somos nós. Trabalhar, gente. Deus só dá a fórmula aqui, uma ajudinha, mas o resto é com a gente, né? A mudança começa aqui, ó. Não, a mudança começa aqui, começa com você.
tá bom? Esse foi o programa de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, vocês compartilham, curtam. Vai lá no canal também, Sintonia com Jesus, assistiu lá o vídeo também que já passou. Nessa hora que já passou o vídeo de quarta-feira. Então vocês assistam, tá bom? E não se esqueçam do principal que a gente sempre fala, que tudo posso naquele que me fortalece, tá bom? Um beijo, gente, fica com Deus e até a próxima semana.